vamos nos alimentar do pão da vida. Ruth, capítulo 2. Deus é maravilhoso, né? Deus, ele sempre usou as histórias, as parábolas, para nos ensinar, para falar conosco. Interessante que o Senhor sabe falar conosco de maneira que possamos entender, né? É isso que o Senhor faz. Ele pega as histórias, ele pega as parábolas, ele pega as mensagens e nos dá para com que a gente entenda o que ele quer falar conosco. Preste bem atenção. E a palavra de Deus, ela tem dois efeitos na nossa vida, gente. No material e no espiritual. A palavra de Deus veio da onde? Do material ou do espiritual? A palavra de Deus veio do Espírito Santo. É o reino de Deus vindo até nós. Então a palavra, ela se materializa na nossa vida. O que é se materializar? A palavra espiritual de Deus vem fazer efeito na nossa vida, nos convertendo, nos libertando, nos dando direção, nos dando entendimento para o quê? Para a vontade de Deus, que é boa, perfeita. Ruth respiga no campo de Boaz. Hoje o Senhor vai falar de Ruth, que representa a igreja, e o Senhor vai falar de Boaz, que aqui representava Deus. Boaz era aquele que estava representando a Deus. Você sabe que nós somos representantes de Deus, né? Você sabe que você é representante de Deus? E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente. Olha aí, não é homem covarde não, é valente, corajoso, cheio de fé. Quando tá falando de valente não é de brabeza não, é de coragem. Quando tá falando de valente é de pessoas que estão lá todo o tempo, né, na fé, no trabalho, na direção de Deus. E ele fala, e poderoso de geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Então, Boaz era parente de Noemi. Temos que prestar atenção na história. Irmã, mas para os homens, Deus vai fazer a obra. Deus vai fazer a tua mulher ser uma Ruth na tua vida, né? Muito claro, gente, muito claro. A palavra de Deus é para os homens e para as mulheres. Então, se a tua mulher não é uma Ruth da vida, Deus vai transformar a tua mulher para ela ser uma Ruth. Se você está solteiro, Deus vai trazer a tua Ruth para a tua vida. Coisa maravilhosa, né? Ai, mamãe, Deus não traz ninguém para a nossa vida. Eu te provo na Bíblia que ele traz. Quem foi que escolheu a esposa de Isaac? Foi o próprio Deus. O próprio problema é que as pessoas não leem a Bíblia e ficam falando que não sabe, que Deus não traz a esposa para a pessoa, o esposo para a pessoa. Traz sim. Ruth, traz que está trazendo Ruth aqui para Boaz, né? Não é Deus que dá-nos a direção para onde vamos? Então Deus direcionou Ruth e Noemi chegar aonde? Chegar a Boaz. Não foi? Foi a direção de Deus. Tinha Noemi um parente de seu marido. Boaz era parente do esposo de Noemi. Noemi era viúva. Homem valente, olha que maravilha, né? Os homens de Deus são corajosos. São corajosos, não são covardes. Homem valente e poderoso de geração de Elimeleque. E era seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir no campo e apanharei espigas, atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Eles estavam precisando de sustento, de alimento. Então, né, você sabe que Ruth, ela escolheu seguir Noemi. Ruth estava viúva, Noemi estava viúva, não foi? Aí o que foi que aconteceu? Noemi mandou as noras ir embora, porque ela não tinha mais filhos para casar com elas. E o que foi que aconteceu? Uma foi embora, mas Ruth ficou com Noemi. Ruth disse que para onde Noemi fosse, ela iria. E Ruth disse que iria servir o Deus de Noemi, que é o nosso Deus, né? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E o que foi que aconteceu? Aí Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça.
E ela lhe disse: vai, minha filha. Então a gente tem que estar prestando atenção, gente. Olha um dos sinais de Deus, de quem vem para a tua vida. Tu tem que olhar para aquela pessoa e achar graça. O que é achar graça? Ter confiança na pessoa. Não é olhar pela beleza, gente, mas sim com o olhar que você vê naquela pessoa alguém que você pode confiar. Porque você quer um esposo que tu não pode confiar nele? Você tem que olhar para aquela pessoa que está na tua vida, ou esposo, ou amigo, ou amiga, e ver naquela pessoa que confiança, segurança, achar graça, né? É você olhar para aquela pessoa e ver nela qualidade, qualidade de Deus, qualidade da palavra, qualidade do Espírito Santo. Então, em todas as coisas, gente, se você for montar um trabalho e precisa de trabalhadores, você tem que achar graça, confiança naquela pessoa. Se é um esposo, você está aí querendo um esposo, você tem que achar confiança. É um dos sinais, você que está querendo um esposo ou uma esposa, a primeira coisa que você tem que ter nessa pessoa é confiança. Ela tem que te passar segurança, confiança, louvado seja Deus engrandecido. Meu Deus do céu, gente. Tem mulheres que querem ser enganadas. Tem mulheres que querem ser enganadas. Porque vê um homem sem segurança. Ah, não sei o que quero. Ah, não sei para onde vou. Ah, não sei o que eu faço. Ah, não sabe nem orar. Não sabe, não conhece nem a palavra. Não sabe nem falar na palavra. Não é dirigido pelo Espírito Santo. E tu quer esse marido para ti, pelo amor de Deus. Tu vai quebrar a cabeça. Tu vai entrar numa briga, tu vai entrar numa guerra. Tu não vai entrar num casamento aonde esse homem vai ser segurança para a tua vida. Isso aí é de Deus, fala de Deus, tem entendimento de Deus, tem discernimento de Deus. Esse daí vai me ajudar na oração. Esse daí vai me ajudar no caminho da verdade e da vida. Tá entendendo, gente? Ah, tá sozinha porque escolhe demais. Não é escolher demais, não. É porque você tem que ver a pessoa que vai conviver com você, se ela vem com a autoridade de Deus, se ela vem cheia do Espírito Santo, se ela vem com direção de Deus para a tua vida, porque Boaz, ele veio com direção de Deus ele veio para mudar a história de Ruth. Ele veio para mudar a história de Noemi, ele veio para mudar a história, ele veio para ser aquele ajudador, remidor, ele veio para ser aquele homem da casa. Tá entendendo? É bom que viva sozinha, não é verdade? Então preste atenção. Aí você vai dizer, mas irmã, eu sou casada. Então pede para Jesus transformar teu marido num Boaz. Né? Os casados, pede para Jesus transformar tua mulher para que ela seja que nem o exemplo de Ruth. Pede para Jesus transformar o teu marido que ele seja que nem o exemplo de Boaz. Entendemos e aprendemos? Deus quebra esse vaso e faz ele ser um vaso novo. Ou então Deus prepara e leva. É pedra de tropeço na tua vida? Deus prepara e leva. Sabe qual é o problema, gente? Que quando Deus quer preparar o marido e levar, sabe o que tu faz? Tu vai pedir oração para Deus curar ele. Porque a minha mãe na fé viveu isso. O marido da minha mãe foi um prostituto, gente. Ela tinha 60 anos na época e ele agredia ela fisicamente. Nunca quis nada com Deus. Ela é uma obreira da casa de Deus, da igreja Deus e Amor. Ela era minha mãe na fé. E o que aconteceu? Aquele homem nunca quis nada com Deus. Era na prostituição todo o tempo. Deixava ela passando fome, humilhava ela, humilhava os filhos. Eu estou falando do que eu vi, do que eu presenciei ele fazer com ela, com a filha e com a mulher. Tá entendendo? E aquela mulher orava para Deus transformar o marido dela. Recebeu revelação que ele ia ser um pastor. Deus levou ele, nunca foi um pastor. Nunca foi pastor nem da sua casa. Imagine da casa de Deus. Nunca foi um pastor o marido dela. Sabe o que foi que aconteceu? Uma vez ele ficou doente. Estava lá, doente no hospital, ela me liga, irmã, ore pelo fulano, ore pelo meu marido que ele está doente.
Ah, meu Deus do céu, sabe o que foi que eu disse? Eu disse assim: vou orar para Deus fazer a vontade dele e peça para Deus fazer a vontade dele. Ah, ela não gostou, não, gente. Ela queria que eu orasse para Deus curar ele. Eu digo: não, não vou orar. Eu sabia quem ele era. Eu disse: não, eu vou orar para Deus fazer a vontade dele. Só sei que ela orou, Deus ouviu, ele foi curado. Não demorou, gente, ele agrediu ela. Ela ficou com o olho roxo. E eu disse: o que foi isso? O fulano me bateu. Eu não lhe disse que era para a senhora não meter a mão quando ele estava doente? O problema é esse, gente. A mulher, o marido fica doente, Deus está tratando com o marido, ou tratando com a mulher também, né? Aí tu tá pedindo para Deus curar o teu marido, tu tá pedindo para Deus curar a tua mulher, deixa Deus fazer a vontade dele. Se Deus quiser levar essa pedra de tropeço da tua vida, ele vai levar. Louvado seja Deus, porque tu tá infeliz. Tu tá aí, vai se desviar por causa desse homem, por causa dessa mulher. E tu vai pedir para Deus orar para curar? Só pede para Deus fazer a vontade. E se for a vontade te levar, Deus vai te dar um homem de Deus na tua vida. Deus vai te dar uma mulher de Deus na tua vida. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Tá entendendo? Então muitas pessoas, gente, não vão ser libertas, mas vão ser salvas. E o marido da minha mãe na fé, ele não foi liberto, mas ele foi salvo. Ela não viu ele liberto do álcool, ela não viu ele liberto da prostituição. Louvado seja Deus, mas ele foi salvo. Sabe o que foi que aconteceu? Depois de tudo isso, Deus preparou ela e levou ela primeiro. E ele ficou vivo. Ele ficou vivo, ele enterrou a esposa dele. Eu estava lá chorando. Então o que aconteceu? Deus preparou ela, levou ela primeiro, hein? Depois que ele levou, e eu orando, Senhor, poxa, ela orou tanto para ela, para o Senhor libertar o marido dela. E agora, Senhor, ele estava na vida da prostituição. Agora ele vai ficar com a casa, vai ficar com tudo. Ela que chorou, que sofreu, que se humilhou, que foi humilhada. E o Senhor preparou ela e levou e ele ficou, Senhor. Eu falando para o Senhor, né? Nova convertida. Mas eu disse: amém, Senhor, faz a tua vontade. Gente, quando deu um mês que Deus tinha acolhido ela, ele vai para o hospital. E sabe o que acontece? Lá ele aceita Jesus e o Senhor leva ele. Ele levou ela primeiro e depois de um mês ele levou ele. Entendeu? Ele foi salvo no leito, entregou a vida dele para Jesus, se arrependeu, entregou a vida para Jesus e o Senhor levou. Tá entendendo? Mas ele não foi liberto da prostituição, achava que ia ser o dono da casa, né? Que ia ficar lá, colocar as mulheres que ele queria, viver do jeito que ele queria. Deus preparou ele e levou, depois que ele levou ela. Gente, eu vi essa história, esse testemunho. Então é assim, não brinque com Deus, não. Não brinque com mulher de oração, não. Não brinque com pessoas que estão de joelho no chão. Não brinque com pessoas que são meninas dos olhos de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido. Louvado seja Deus. E aí Deus pensa que Deus é injusto? Deus não é injusto, não, gente. A promessa de salvação na vida do marido dela se cumpriu, ele foi salvo, ficou mansinho no leito, né? Pedindo oração, se arrependendo, dizendo que ia voltar para a igreja. Ele nunca se firmava na igreja, mas aí Deus preparou e levou. Vamos continuar na palavra. Então diz o quê? E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente, homem valente, poderoso, de geração de Elimeleque, e era seu nome Boaz. E Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo e apanharei espigas, e espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. Louvado seja Deus. E ela lhe disse: vai, minha filha. Olha como é que Noemi tratava a Ruth. Olha, foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu em sorte uma parte do campo de Boaz, que era de geração de Elimeleque, fazia parte, a parte ali, né, do marido de Noemi.
Foi, pois, e chegou, né? E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, aos trabalhadores: o Senhor seja convosco. Olha como é que o homem de Deus chega. Olha como é que o homem de Deus chega. Ele chega falando de Deus, gente. Ele chega falando da palavra do Senhor, ele chega falando do Senhor, ele chega na vida de uma mulher diferente. Ele chega na vida de uma pessoa diferente. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então Boaz chegava com seus trabalhadores e ele dizia assim: você que vai casar, presta bem atenção. Aí você está querendo casar e aquele homem chega falando coisas que não é de Deus para a tua vida. Aquele homem chega na tua vida, louvado seja Deus, sem presença de Deus, sem direção de Deus. Oh, meu Deus do céu, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E aí você vem dizer que ele é de Deus para a tua vida, se de Deus não tem nada na vida daquele homem ou na vida daquela mulher, gente. Quantas mulheres cristãs que estão se envolvendo com homens que não tem nada de Deus na sua vida? Aí fica dizendo que vai libertar aquele homem. Pelo amor de Deus, nem nós ainda estamos totalmente libertos. Aí aquela mulher diz: não, eu vou ajudar aquele homem, eu vou libertar aquele homem. Como que tu vai libertar aquele homem, pelo amor de Deus? Que nem tu é liberta, quem liberta é Jesus, quem liberta é a palavra de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido. Pagar o preço de sofrimento ao lado dele, vai pagar o preço. E muitos não aguentam. Muitos não aguentam o sofrimento. Aí foi, pois, e chegou e apanhava as espigas no campo após os segadores. Depois que os trabalhadores de Boaz colhiam as espigas, o que acontecia? Ruth ia colher as espigas que sobravam. Aí, olha, presta atenção. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Olha que maravilha. Boaz falou para os seus trabalhadores: o Senhor seja convosco. E eles disseram para Boaz: o Senhor te abençoe. Tá entendendo? Olha a linguagem do chefe com os funcionários. Olha a linguagem do dono da vinha com os seus trabalhadores. Tá entendendo? E olha a linguagem dos trabalhadores com o seu senhor. Porque Boaz era o senhor. Tá entendendo? É a linguagem, é a palavra, é como esse homem conversa com você, é como essa mulher conversa com você. Gente, quem está na palavra não vai ser mais enganado, não. Quem tem discernimento não vai mais ser enganado, não. E o Senhor vai nos libertando ao ponto de nós enxergarmos quem vem de Deus para a nossa vida e quem não vem, gente. E aqui ele pega, depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? Aí Boaz começa a perguntar, né? Pergunta quem era Ruth, quem era aquela moça, né? Aí o que foi que aconteceu? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: esta é a moça moabita. Então ele vai e fala: louvado seja a moça moabita que voltou com Noemi de campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher as espigas, ajuntá-las entre as gavetas após os segadores. E assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora. Então, desde a manhã ela estava lá, juntando as espigas, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Quer dizer que todo o tempo ela trabalhou. Ela só parou um pouquinho para descansar. E o que foi que aconteceu? Boaz fala a Ruth benigamente. Aí Boaz vai conversar com Ruth, gente. Uma coisa maravilhosa, né? Os planos de Deus é perfeito, gente. Os planos de Deus é maravilhoso, gente. Olha como é a conversa de Boaz com Ruth. Presta atenção. Qual é a conversa de um homem que vem na direção de Deus, que um homem que vem com o coração de Deus para a vida de uma mulher, ou vice-versa. Preste atenção. Então disse Boaz a Ruth. Agora Boaz fala com Ruth: não ouves, filha minha. Olha aí como é que ele vai conversar com Ruth. Ele vai tratando ela como filha.
como filha. Como é um tratamento de filha? Do pai para a filha? De proteção. Boaz chega com Ruth querendo protegê-la, falando de proteção, dando segurança para Ruth. Pelo amor de Deus, gente, veio um homem cheio de problema para a tua vida. Veio um homem, pelo amor de Deus, com a vida mal resolvida. Veio um homem, louvado seja, ou uma mulher para a tua vida. Por quê? Porque você precisa de uma pessoa que vai te ajudar. Então você tem que ver se essa pessoa tem a vida bem resolvida com Deus, consigo mesmo, que a pessoa tem uma vida de fé, uma vida de segurança para te dar segurança. Não é verdade? Por que Deus uniu um homem e uma mulher a um homem? Para ajudar um outro. Aí a mulher está cheia de problema, a mulher está cheia de não sei de quê. O homem está cheio de problema. Que ajuda que eles vão dar um ao outro? Nenhuma. Então, Boaz, ele não estava com problema, e Boaz veio para ajudar a Ruth, vendo que homens com problemas vindo para a mulher solteira é laço, é engano. Homens que vêm com problema para a vida de mulher solteira é laço, é problema, não vem de Deus não. Homens de Deus que vêm para a vida de uma mulher solteira, ele vem como um Boaz, para proteger, para ajudar, para cuidar. Ele vem com a vida resolvida espiritualmente e depois materialmente, né? Não precisa ser rico, Boaz era rico. Mas não precisa ser rico, mas precisa ser bem resolvido. Porque o que é um casamento? Tu vai precisar comer, tu vai precisar pagar contas, tu vai ter estabilidade na vida. Aí tu pega um homem que não trabalha, pelo amor de Deus. Aí tu vai querer o quê? Sustentar esse homem? Que nem as minhas amigas daqui. Ela diz, irmã, pelo amor de Deus, eu tenho minha casa, tenho meu trabalho. Aí vem um desempregado, vem um sem casa, vem um para tirar o que eu tenho? Não, isso não é de Deus, não, gente. Nunca vai ser de Deus. Um homem que vem para a vida de uma mulher, ele tem que vir com estabilidade, dando segurança para essa mulher. Aí tem um monte de mulher em depressão. Tem um monte de mulher dizendo, o homem me enganou. O homem te enganou, tu que quis ser enganada, né? O homem te enganou, tu que quis ser enganada. Porque Deus te mostrou que ele não trabalha. A vida com Deus, pelo amor de Deus, não fala de oração, não fala da palavra, só fala na carne. Tu é linda, tu é bonita, tu é isso, não sei o quê. Só conta problema da vida dele para ti. E tu quer casar com esse homem? Pelo amor de Deus, manda ele aceitar Jesus, manda ele primeiro se consertar, manda ele primeiro buscar a Deus, manda primeiro ele resolver sua vida e depois ele vir casar contigo, não é não? É sim. Então pare de ser enganada, parem, louvado seja Deus, de querer trazer para a vida de vocês problema. O que tem de mulher cheio de problema com o marido não é pouco não, é muito. O que tem de homem cheio de problema com mulher, por que os homens estão cheio de problema com suas esposas? Porque eles também não têm essa segurança para dar para essa esposa. Porque eles não têm uma vida espiritual resolvida para dar para essa esposa, gente. O homem não é o cabeça no lar, ele é o cabeça no lar. Então o homem ele tem que ser bem resolvido com Deus. Ele tem que ter estabilidade espiritual, não é só financeira. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Estamos aprendendo? Estamos aprendendo. Vamos lá continuar. Louvado a palavra fere, mas ela cura. Na verdade, ela cura, ela quer curar você, ela quer curar você, ela quer curar o teu casamento, ela quer curar o teu coração, ela quer te dar visão. Um monte de mulheres cega. Ai, tu é linda, pronto. Aí tu já amou esse homem porque disse que ele é lindo, que você é linda. Ai, você é isso. E começa lá com um monte de elogio, né? E mulher gosta de ser elogiada, né? Cuidado com os elogios. Cuidado com palavras melosas. Cuidado com falácias. Cuidado, pelo amor de Deus. Veja o caráter desse homem, veja a postura, veja a estabilidade, veja que ele é uma autoridade, veja que ele é um remidor, veja que ele é um protetor, veja como ele vem conversando contigo. Louvado seja Deus, se é para cuidar da tua vida, se é para te amparar, ou se vem para trazer um monte de problema para a tua vida.
Ou vice-versa, né? A mulher cheia de problema para trazer para aquele homem. Se ele tiver uma vida estabilizada, ele vai cuidar dessa mulher. Ruth estava com problema? Fala aí para mim, gente. Ruth estava com problema? O que Ruth estava? Viúva. Como é que Ruth estava? Estava indo trabalhar nas terras de Boaz para sustentar ela, para ter o que comer. Ela estava resolvendo a vida dela. Ela não foi pedir de ninguém, ela foi trabalhar, ela foi lá juntar as espigas que sobravam, né? Os restos. Ela foi trabalhar naquele lugar para se alimentar. Ela não foi com problema não, gente. Noemi que sabia que Ruth era nova, era bonita, era mulher, que Ruth precisava de alguém que fosse tirar a vergonha dela, que fosse amparar ela, que fosse terminar a vida a história dela, né? Louvado seja Deus. Dá para entender isso? Ruth não foi com problema não. Boaz encontrou Ruth trabalhando no seu campo. Boaz não encontrou Ruth, eu tô carente, eu tô viúva, eu tô sozinha. Boaz não encontrou Ruth assim não. Boaz encontrou Ruth trabalhando no campo. Olha que coisa maravilhosa, né? Olha só, tá entendendo, gente? E vamos lá, essa conversa com Ruth. Então disse Boaz a Ruth: Não ouves, filhas minhas, não vais escolher a outro campo. Olha a autoridade de Boaz. Gente, mulher de Deus, gente, o que ela admira é a autoridade no homem. É as palavras do homem com autoridade, dizendo, como ele falou aqui com ela. Agora um homem que não sabe nem o que quer, pelo amor de Deus, se ele não sabe nem o que quer, o que ele vai fazer com a tua vida? Que direção que ele vai dar para a tua vida, pelo amor de Deus? Um homem que não sabe nem o que quer da sua vida, não sei o que eu vou fazer, não sei para onde vou, não sei, meu Deus do céu, pelo amor de Cristo, está cheio de problemas, mal resolvido com Deus, mas mal resolvido com ele mesmo, e não resolve nem sua vida e vem querer cuidar da tua vida. Pelo amor de Deus, tu tem que dizer para ele, cuida da tua vida, resolve tua vida. Aí tu tá querendo um homem que não sabe o que quer da vida para tua vida? Tu tá querendo uma mulher que não sabe o que quer da vida para a vida dela? Estamos entendendo, pelo amor de Deus, vocês que estão solteiras? Pelo amor de Deus, louvado seja Deus, pare de cair em laços, pare de cair em conversas de pessoas, pelo amor de Deus, que não tem nem assunto para conversar com você. Não tem nem assunto para conversar, sabe nem o que fala. Só vem com a conversa repetida. Entendeu? Não tem renovo na conversa, não tem mudança na conversa. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Vamos lá continuar. Vocês vão aprender, mulheres. Nós vamos aprender, né, irmã Ítila? Jesus, ele quer sarar o teu coração. Jesus, ele quer te dar discernimento. Jesus, ele quer dar discernimento para homens e mulheres. Se você quer uma esposa aí, você que está solteiro, seja autoridade. Tenha uma vida estabilizada, tenha uma vida com Deus. Saiba o que você quer. Saiba o que você quer. Eu quero isso, eu vou fazer isso. Eu vou te dar isso, eu vou cuidar da tua vida. Agora chega um homem que não cuida nem da vida dele. Para querer cuidar da tua vida, cai fora que isso é laço. Cai fora que isso é laço. Louvado seja Deus. Pessoas que são indecisas, gente, não confie nelas. Não vão se envolver com pessoas que não sabem o que querem da sua vida. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Pessoas que não conseguem resolver a sua própria vida, vai resolver a tua? Não vai, pelo amor de Deus. Não vai. E vamos lá. Então, é o exemplo de Boaz aqui. Então disse Boaz, olha, Boaz chegou com Ruth e falou, não ouves, filha minha? Não vai escolher outro campo. Boaz já foi dando uma ordem para Ruth. Autoridade, segurança. Foi falando com segurança. Louvado seja Deus, com firmeza. As coisas de Deus é firmada, é confirmada, é com segurança. Não tem esse negócio de eu acho, não, eu sei.
Não, não, eu não sei. Não, eu acho. Não tem, com Deus não é assim. É com certeza, é com firmeza, é com estabilidade na vida daquela mulher, na vida daquele homem. Louvado seja Deus. E os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Olha aí. Os vossos, e ele vai e fala: tenho tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o rosto. Olha só o que foi que Ruth fez. Ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: porque achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. Olha aí, Ruth estava na terra que não era dela, mas ela estava falando para Boaz: olha só, porque achei graça aos teus olhos. Ruth já sabia, por quê? Porque Boaz estava falando ali com proteção. Boaz estava falando para Ruth com zelo, com cuidado. Aí Ruth, ela se prostra, né? E ela fala para ele: porque achei a graça aos teus olhos. Então ela já sabia que Boaz, que ela já tinha, né, alcançado graça aos olhos de Boaz. Por quê? Porque ele veio para cuidar, para proteger. Ele estava com cuidado, com proteção. Ele já tinha dado ordem para ninguém perturbar a Ruth, para deixar ela colher as espigas. E ela pega e fala: eu sou estrangeira. Ela pergunta para ele: que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. Olha aí, gente. Quem sabe o teu esposo vai estar noutra. Mas os planos de Deus se cumprem, gente. Os planos de Deus se cumprem. E Ele sabe. Ele sabe o que você precisa, o que eu preciso. Ele sabe todas as coisas e Ele prepara. Ele prepara, se você prestar atenção, o Senhor colheu o esposo de Ruth. Ruth não deixou Noemi. Ruth acompanhou Noemi, chegou à terra de Boaz. E o que aconteceu? Chegou na terra onde estava o seu futuro esposo. Tá vendo, Lenita? Quem sabe Deus vai te tirar da tua terra para te encontrar o teu esposo. Bonita história de Ruth, mulher fiel, Deus é sua sogra Noemi. Não a deixou e Deus trouxe a Boaz. Exatamente. Olha só, Ruth, Noemi era uma mulher amarga, né? Por causa da fome. Depois era viúva e tudo. Mas aquela mulher amarga, ela chamava Ruth de filha. Então, Noemi, com toda a sua amargura, ela sabia tratar Ruth como uma filha. Então, por isso, Ruth ficou com Noemi, né? Se afeiçoou a Noemi e seguiu a Noemi e seguiu o Deus de Noemi. E quem segue o nosso Deus, gente, tem vitória, não é verdade? Então, louvado seja Deus, engrandecido. Ruth fez uma escolha de seguir o Deus de Noemi. Quem segue o nosso Deus vai ter vitória, gente. Nós temos vitória. Então, aqui vamos continuar. Que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhes: bem se me contou quando fizeste a tua sogra. Olha aí, Boaz já observou o testemunho de Ruth. Olha só, que Ruth tinha feito bem à sogra dela. Então tem gente te observando. O teu marido vai observar quem é o teu marido. Você vai observar quem é esse homem que você está conversando. Você vai observar quem é essa mulher que está conversando. Procure observar. Pelo amor de Deus, para com esse negócio de ir se beijando. Para desse negócio de ir acreditando na palavra que a pessoa fala para você. Não, observa. E Boaz, né? A Boaz, presta atenção. E respondendo Boaz e disse-lhe: bem se me contou quando fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai, a tua mãe e a terra onde nasceste. Olha só, e vieste para um povo que dantes não conheceste.
E é assim, a gente planta e a gente colhe em lugares que a gente não plantou. Maravilha, né, Jesus? Obrigado. Você plantou tanto na tua terra e não conseguiu a colheita lá. Presta atenção, gente. Quem era Ruth? Era uma viúva. Ela não era virgem. A história de Isaac e Rebeca era diferente. Rebeca era virgem. A história de Ruth, ela não era virgem, ela era viúva. Não era virgem. Ah, você acha que Deus só tem uma história para as mulheres virgens? Não, gente. Deus tem uma história para a mulher, independente se ela é virgem, se ela é viúva, se ela foi uma prostituta. Deus não mudou a história de Raabe? Mudou. Deus não mudou a história de Esther? Mudou. Esther era uma escrava. Deus fez Esther uma rainha. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então, o nosso Deus, ele muda a nossa história. O nosso Deus, louvado seja Deus, tem uma história para você, mulher, homem, né? Deus está falando com mulheres e Deus está falando com homens. Homens que querem uma esposa, pelo amor de Deus, sejam homens de Deus, sejam homens com segurança, com estabilidade, sejam homens, pelo amor de Deus, que vá dar segurança a essa mulher. E não, tu tá querendo uma esposa, tu não tem nem a vida resolvida e tá querendo uma esposa para quê? Para ela resolver tua vida? Aí Ruth ficou viúva e Deus trouxe um Boaz para a vida dela. E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quando fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixaste a teu pai, e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito. Olha como é que Boaz falava com Ruth, gente. Sempre usando o nome de Deus para abençoar a vida de Ruth, para abençoar a vida dos trabalhadores dele. A diferença de quem é de Deus, a diferença de quem serve de Deus, a diferença de quem é discernido por Deus, que vem na direção de Deus para a tua vida. Você não é uma serva de Deus, você não é um servo de Deus, então, pelo amor de Deus, como é que tu quer uma serva? Tu, como uma serva de Deus, né? Que é uma pessoa que não tem direção de Deus, que não é servo de Deus, que não tem estabilidade de Deus na tua vida, louvado seja Deus, agradecido e exaltado. É raro, gente, é raro. Presta bem atenção, Deus não vai trazer um homem com problemas para uma mulher. Isso aí é laço, isso aí é plano do diabo para acabar com a tua fé. Deus não vai trazer um homem com problema para uma mulher que está com problema. Ele vai trazer um homem para resolver a vida dessa mulher, para mudar a história dessa mulher. Agora, se você é uma mulher resolvida em Deus, se você é uma mulher estabilizada em Deus, louvado seja Deus, agradecido, e tu vai ajudar este homem, aí é outra história. É outra história que eu tenho que ver com o Senhor, se tem na Bíblia mulheres que mudaram a história de algum homem, né? Eu não me lembro, gente. Vocês lembram aí? Eu não vi mulher mudar a história de homem na Bíblia, não. Eu vejo os homens mudar a história de mulheres, né? Porque pela Bíblia, gente, o homem ele representa Cristo. Então a igreja ela não vai mudar a história de Cristo. É Cristo que muda a história da igreja. Olhando para a Bíblia, olhando para o papel do homem na vida de uma mulher, na vida de olhando para a Bíblia, olhando para o papel de um homem na vida de uma mulher, ele tem que vir como esse representante de Cristo. Que era isso que Boaz estava sendo aqui. Deu para entender aí? Deu para entender? Louvado seja Deus, agradecido. E respondeu Boaz, e deixa eu ver. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor. Deus de Israel, sob cujas asas te viste abrigar. E disse ela: ache eu graça aos teus olhos. Olha que maravilha. Olha a palavra abençoada. Olha a palavra abençoada. Olha só, gente, é maravilhoso. E disse ela: ache eu graça aos teus olhos. Senhor meu, olha como Ruth falava com ele. Pois me consolaste. Ela viu que aquele homem veio para consolar, para ajudar, para mudar a história. Tá entendendo?
Ela viu que aquele homem não tinha problema, não veio com problema, não veio julgando, não veio condenando Ruth, não veio desprezando Ruth, não veio desfazendo de Ruth. Presta bem atenção à conversa de Ruth com Boaz, gente. É só você prestar atenção na conversa da pessoa que está conversando com você. Observe como falam com você, como tratam você. Observe a segurança que esse homem tem na vida, a segurança que essa mulher dá na vida, tem na vida. Louvado seja Deus, engrandecido. Tanto homens e mulheres, gente. Aquele homem está cheio de problema. Aí vai vir uma mulher cheia de problema? Não, gente. O homem tem que estar em estabilidade para ajudar aquela mulher que está com problema. Ou a mulher tem que estar em estabilidade para ajudar aquele homem que veio com problema. Eu conheço mulheres a qual Deus trouxe e homens que elas estavam em estabilidade com Deus, que elas estavam firmes com Deus e ajudou aquele homem. Eu conheço mulheres que servas de Deus, que os seus maridos não eram servos de Deus, mas aquela mulher conseguiu ganhar aquele homem para Jesus. Entendeu? Aqui mesmo na live converso com muitas. Irmã, eu era assim, meu marido não era, e Deus usou a minha vida e me deu minha vitória, e hoje o meu marido é um homem de Deus. Um homem de Deus. Eu conheço mulheres que disseram assim: não, Deus não pode ter dado esse homem para mim. Por quê? Porque esse homem ele não tem estabilidade para me dar. Esse homem não tem uma vida com Deus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E aí o que aconteceu? Louvado seja Deus, essas mulheres tiveram vitória. Vitória. Louvado seja Deus e exaltado. Ali na vida de rei Assuero, ela conseguiu dar a liberdade ao seu povo. Então Deus tem uma história. Tem uma história quando ele une um homem e uma mulher, gente. Quando Deus une um homem e uma mulher com propósito. Meu marido me ganhou para Jesus. Olha aí a Cláudia Lima falando. Meu marido me ganhou para Jesus. Esse é um homem de Deus. Porque eu vejo um monte de homem crente que não consegue ganhar sua esposa para Jesus. Mas eu vejo homens crentes que conseguem ganhar suas mulheres para Jesus. Eu conheço mulheres crentes, cristãs, que ganharam seus maridos para Jesus. Eu conheço. A gente faz a obra em famílias, né? A gente evangeliza, a gente está cuidando de família, a gente vai orar nas casas das famílias. Então, louvado seja Deus, a gente vai ouvindo os testemunhos das mulheres de Deus que ganharam seus maridos para Jesus, as mulheres santas que santificaram seu marido. O que é santificar o marido, gente? É ganhar ele para Jesus. A mulher santa santifica o marido. Por quê? Porque a mulher, ela é santa porque está santificada por Cristo, entregou sua vida para Cristo e vai ganhar o seu marido para Cristo. Ou o homem vai ganhar sua mulher para Jesus. Agora o homem não consegue ganhar a mulher dele para Jesus. Aí quer se separar daquela mulher. Aí vai querer casar com outra mulher. Tu não conseguiu ganhar nem a tua mulher para Jesus, o que tu vai fazer com a outra mulher? Tu vai querer que a outra mulher te ganhe para Jesus? Dá para vocês entenderem, pelo amor de Deus? Que tem gente aí dizendo que é de Deus, mas ainda não entregou sua vida para Jesus, hein? Tem gente com um casamento mal resolvido, que não consegue ganhar nem a sua esposa para Jesus e tá querendo outra esposa, hein? Cuidado que isso é laço. Cuidado que isso é laço. Louvado seja Deus. Ele não consegue ganhar a esposa dele para Jesus. Aí vai querer casar com outra. Quer casar com outra porque a outra é de Deus. Então, se a outra é de Deus, então ela vai ter que te ganhar para Jesus. Né? Porque tu ainda nem tem uma vida resolvida com Deus, tu não tem uma vida resolvida com Cristo, tu não tem Cristo na tua vida para que resolva a vida de alguma mulher, para que tu seja luz na vida daquela mulher. Muitas das vezes, gente, o homem está mais na escuridão do que a sua esposa. Está dentro do templo, está pregando, está orando, está louvando, mas está mais na escuridão do que a esposa dele. Um cego não pode guiar outro cego.
Ambos cairão na cova, gente. Ambos cairão na cova. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Vão para a palavra, pelo amor de Deus, que o Senhor vai te dar discernimento de quem é quem. Que Deus quer que você entenda. Tenha uma vida primeiro com Cristo. Tenha uma vida primeiro com Deus. Seja luz na tua vida. Através de Jesus Cristo, Ele será uma luz na tua vida e tu vai ser luz na vida dessa mulher. Tu vai ser luz na vida desse homem. Louvado seja Deus, engrandecido. O problema às vezes não é a tua mulher que está te atrapalhando. O problema é você. O problema, às vezes, louvado seja Deus, não é o teu marido que está te atrapalhando. O problema é você que ainda não entregou tua vida verdadeiramente para Jesus, de todo o teu coração. Não deixou Jesus iluminar a tua vida para que você ilumine a vida da tua esposa, para que você ilumine a vida do teu esposo, para que você ilumine a vida da tua família. O Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste a abrigar. Preste atenção no que foi que Boaz falou. Olha que coisa maravilhosa. Boaz fala para Ruth: o Senhor galardoe o teu feito. Qual era o feito de Ruth? O feito de Ruth foi seguir o Deus de Noemi. Esse foi o feito de Ruth. Foi ela escolher o Deus de Noemi. O teu Deus será o meu Deus. E Boaz, cheio de Deus, e Boaz, cheio do Senhor, falou para Ruth: o Senhor te galardoe o teu feito. Qual foi o feito de Ruth? Seguir a Noemi. Seguir o Deus de Noemi. Ela seguindo a Noemi, o Deus de Noemi, ela saiu da terra dela, deixou a família dela, deixou o Deus dos pais dela para seguir o Deus de Noemi. E aqui Boaz estava falando isso. Olha só. O Senhor galardoe o teu feito. O Senhor galardoe o meu feito, o feito dessas mulheres, o feito desses homens. O Senhor sabe o que nós temos deixado, renunciado, meu Deus. Olha que maravilha, gente. A palavra de Deus é maravilhosa, nos ensina a orar, né? Toda vez que eu estudo a palavra de Deus, eu aprendo muito mais a orar, a pedir do Senhor. E aqui, ó, o Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor. Então, o galardão do Senhor se cumpriu na vida de Noemi. Pela boca de quem? Do próprio Boaz. Gente, Boaz falou para Ruth que o Senhor galardoe o feito dela. E como foi que o Senhor cumpriu aqui a palavra que saiu da boca de Boaz? Ele mesmo foi esse galardoador. Olha que benção, gente. Está entendendo? Dá para entender que o teu esposo, gente, o teu esposo será esse homem que vai mudar a tua história, que vai te amparar. A tua esposa vai ser essa mulher que vai mudar a tua história se tu é alguém que ainda não tem Jesus na sua vida. E aí diz mais o quê? E disse ela: ache eu graça aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. Então, Ruth sabia que as palavras de Boaz estava falando ao coração dela, estava sendo resposta para o coração dela, estava agradando o coração dela, estava consolando o coração dela, estava dando segurança ao coração dela. Disse ele: ache eu graça a teus olhos. Não, disse ela: ache eu graça a teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão, e molhe o teu bocado ao vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores. Essa conversa era junto dos trabalhadores, gente. E ele lhe deu do trigo tostado e comeu e se fartou e ainda sobejou.
E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem, presta atenção. Aí Boaz pega, olha só, Boaz deu ordem. Levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher e não lhe embaraceis. Aí Boaz, gente, já começa a dar ordem, né? Deixa ela colher. Deixa ela colher até certo lugar e não aborreça elas, não mexa com ela. Já era protegida de Boaz, já era escolhida de Boaz. Louvados, já tinha ganhado, já tinha achado graça aos olhos de Boaz, como Boaz já tinha achado graça aos olhos de Ruth. Meu Deus, que tu está abençoando mulheres aqui. Eu creio que tu está abençoando homens aqui. Eu creio, Senhor, que mulheres estão entendendo e aprendendo o que vem de Deus para a vida dela. Eu creio que homens estão aprendendo e entendendo o que vem de Deus para a vida dele. E deixai cair alguns punhados e deixai-os ficar, para que eu escolha e não a repreendeis. Olha aí, ó. Esse que é o homem que vem para a tua vida, te protege, é autoridade. Louvado seja Deus. Ei, não mexe com ela não, porque agora ela está sobre a minha proteção. Meu querido, minha querida, você tem um Deus, eu tenho um Deus que nos protege. Nós estamos sobre a proteção de Deus. Dá para você entender? Aqui está falando de uma história de um casal, de uma promessa. Louvado seja Deus, de uma mudança de vida. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Mas aqui também Deus está falando que você tem um Deus que te protege, você tem um Deus que dá ordem. Ei, não mexe com ela, porque essa daqui é minha, esse daqui é meu, esse daqui é minha protegida, esse daqui é meu protegido, esse daqui não mexe com eles não. Louvado seja Deus, mas para isso é preciso nós achar graça aos olhos do Senhor. Eu não disse no início da mensagem que a mensagem ela é material e espiritual. A mensagem ela vem do reino de Deus para nós. A palavra de Deus ela se estabelece na nossa vida. Então Deus ele não está falando só de casais, de casamento não. Deus também está falando que Ele é o nosso Deus. Não mexe com os meus, não mexe com a minha filha, não mexe com a minha noiva, não mexe com a minha igreja. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. O papel do homem na vida da mulher é essa. O papel do homem é amar a mulher como se ele ama a igreja, como Deus ama a igreja. Esse é o papel do teu marido. Louvado seja Deus, engrandecido, será o teu remidor. Ele dará a ordem, não mexe com ela não, que ela é alguém que tem por ela. Ela é alguém que tem dono, ela é alguém que tem um esposo que está aí. Quantas mulheres, gente, pelo amor de Deus, que o marido não defende sua mulher para nada, para nada. Então diz assim, vai lá e resolve, ele diz. Eu não vou resolver nada não. Tem um homem aí que não resolve nada na vida de uma mulher. Tem homem aí que, pelo amor de Deus, está mais na escuridão que eu não sei o que. Está mais longe de Deus do que eu não sei o que. Louvado seja Deus, engrandecido, não é autoridade na casa. Levantando ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai ela colher, e não lhe embaraceis. E deixai cair e ele ainda diz assim: deixai cair algumas espigas. Deixai, olha como é que Boaz fazia. E deixai cair alguns punhados e deixai-os ficar para a escolha e não a repreendeis. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Ela passou a tarde toda trabalhando lá no campo de Boaz. Presta bem atenção. E debulhou o que apanhou e foi quase uma erva de cevada. E tomou e veio da cidade, e viu sua sogra que tinha apanhado. Aí ela já chega com a sogra dela e já vai contar toda a história, né? Também tirou-lhe e deu-lhe que lhe sobejara depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra: onde colheste hoje e onde trabalhaste? Aí ela vai contar para a sogra dela: bendito seja aquele que te reconheceu. Noemi sabia. Louvado seja Deus, engrandecido, que aquele homem já veio para amparar a Ruth. Tanto é que lá na frente, Noemi aconselha a Ruth, né, a se deitar aos pés de Boaz. Mas isso aí é outra história que você mesmo vai ter que ir lá ler.
Eu quero que você vá lá por livro de Ruth, capítulo 2, e lê lá onde que chega o encontro de Boaz. Bendito seja aquele que te reconheceu. Bendito, olha só o que que sai da boca de Noemi. Ela já começa a dizer: bendito, abençoado seja aquele que te reconheceu. Lembra que Boaz falou para Ruth que o Senhor galardoasse ela pelo feito que ela tinha feito a Noemi, na verdade? Lembra que Boaz falou com Ruth que o Senhor galardoasse pelo feito que ela tinha feito de sair da parentela dela, de sair da terra dela e acompanhar a Ruth, a Noemi, e seguir o Deus de Noemi? Agora, olha aí como é que é as pessoas de Deus. A própria Noemi fala: bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Oh, coisa maravilhosa! Aí Ruth revela para Noemi o nome do homem para quem ela trabalhou. Era Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja o Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Quando eu estava lendo essa passagem aqui na madrugada, gente, olha que coisa maravilhosa. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente, chegando é um dentre os nossos remidores. Noemi já tinha entendido, gente, que ele seria o esposo de Ruth. Por quê? Porque ele era parente. E nesse tempo, nessa época, e nessa geração, e nesse povo, quando as mulheres ficavam viúvas, elas tinham que ser amparadas pelos parentes. Por isso que Noemi disse para Ruth e para outra, que eu esqueci o nome, que elas deveriam ir embora porque ela não tinha mais filhos para casar com elas, né? Que o que acontecia? Se ela tivesse outros filhos homens, eles iriam ali amparar as viúvas, né? Eles iriam casar com a viúva e amparar a viúva, não iam deixar elas desamparadas, ia continuar a linhagem. Mas o que aconteceu? Quando ela falou, né, que era Boaz, o que foi que ela disse? Bendito, olha só. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos e nem para com os mortos. Por que ela disse isso? Porque o marido de Ruth estava morto, mas Ruth estava viva. Então o Senhor estava fazendo beneficência, amparando a esposa do morto e amparando a viúva. Tá entendendo? Por isso que a beneficência alcançava ali os mortos, né? A geração que já tinha sido colhida por Deus, e amparava os que ficaram. Olha que maravilhoso, gente. Olha que maravilhoso isso. Então, mesmo, né? Mesmo as mulheres que estão viúvas, o Senhor, Ele ampara, né? Tanto é que Ele ampara os órfãos e viúvas. Ele é beneficente conosco. Ele é beneficente com os filhos dele, com as filhas dele. E Ele é beneficente com a tua família que já foram colhidas. É maravilhoso as coisas de Deus, né, gente? Então, e disse Ruth a Moabita: também ainda me disse: com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabe toda a cega que tenho. Então, há um tempo da colheita, né? Há um tempo da colheita do milho. Então, até terminar a colheita, ela iria trabalhar lá. E disse Noemi a sua nora: Ruth, melhor é, filha minha. Presta atenção como que Noemi tratava Ruth. Melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que noutro campo não te encontrem. Assim, ajuntou-se com as moças de Boaz para colher até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Aí o que vai acontecer? Vai para o capítulo 3, que vocês vão ter que ir lá ler.
porque eu não vou continuar, vamos parar aqui. Mas se vocês querem saber o final dessa história, vai lá para o capítulo 3 e vão lá ler, que é a melhor parte. Melhor parte não, toda a parte foi ótima.